Bom dia a todos. Estamos aqui no 21º Seminário de Comércio Internacional do IBRAC. É um prazer começar essa segunda manhã. Tivemos ontem 2 painéis, tivemos também o keynote speaker, professor Petros Mavroides, e hoje nós teremos 2 painéis muito interessantes, o primeiro sobre comércio eletrônico e o segundo sobre as questões de carbono afetando o comércio. Para a apresentação do primeiro painel, já passo a palavra para a doutora Carolina Miller, que vai fazer a apresentação do tema e também dos palestrantes. Muito obrigado e vamos em frente. Carol, com você. Obrigada, Renê. Bom dia a todos. A gente vai ter o painel agora sobre as negociações de comércio eletrônico. O comércio eletrônico ele vem ganhando muita importância e ganhou ainda mais proeminência com a pandemia. Com a globalização e desenvolvimento de novas tecnologias, além dos fluxos de comércio de bens e serviços, cada vez mais se fala num comércio, num fluxo de comércio de dados também, que se torna num insumo a ser comercializado. Nesse cenário, emerge a necessidade de novas regras do comércio internacional para regulamentar esse tipo de comércio. A gente tem visto negociações tanto na OMC, que o Vitor vai apresentar para a gente, quanto em acordos regionais de comércio, tratando de questões de uso e acesso à internet para comércio eletrônico, assinaturas eletrônicas, proteção de dados, proteção ao consumidor, transferência transfronteiriça de informações, localização das instalações de informática, spams e outros assuntos. As negociações, então, têm acontecido nos mais diversos fóruns internacionais. O Brasil também tem negociado o assunto num acordo no Mercosul e também no acordo Mercosul-União Europeia e outros acordos negociados pelo bloco, como Chile, Canadá e Coreia do Sul. E é um dos temas mais em pauta atualmente. O comércio eletrônico também traz vantagens importantes para a inserção de pequenas e médias empresas que conseguem acessar mais facilmente o mercado global. A inserção por meio de plataformas permite aí a inserção dessas empresas num comércio que antes era majoritariamente dominado pelas grandes multinacionais, até pela exigência de uma logística muito maior, das dificuldades que o comércio internacional impõe. Agora a gente vê cada vez mais modelos de negócio business to business e business to consumers, promovendo não só o comércio local, como o comércio internacional por meio das plataformas eletrônicas. No painel a gente vai discutir, então, as negociações internacionais. O Vitor do Prado vai apresentar para a gente um pouco as negociações no OMC, a posição do Brasil nesse tema, que será apresentado pela Cássia Perobon. E, por fim, a Paula Gomes vai apresentar um pouco os desafios que as empresas brasileiras têm de se inserirem nesse comércio eletrônico internacional. Eu vou passar a palavra agora para o Vitor do Prado. Vitor é diretor do Conselho e Comitê de Negociações Internacionais da OMC, e vai passar para a gente um pouco o cenário que tem sido discutido ali na organização. Vitor. Muito obrigado, Carolina. Bom dia a todos. Muito obrigado ao IBRAC pelo convite. Uma saudação muito especial ao Renê, meu caro amigo, ao Lauro, evidentemente a Cássia e a Paula, que vão apresentar esse painel junto comigo. Um grande prazer estar com todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado ao IBRAC pelo convite. Como a Carolina disse, eu vou falar um pouco sobre as negociações de comércio eletrônico na OMC. Vou tentar agora apresentar alguns slides. Vamos lá. Espero que todos possam ver. Deixa eu ver se ele está. Vamos lá. Portanto, negociações de comércio eletrônico na OMC. Primeira consideração a se fazer é que comércio eletrônico na OMC não é uma novidade. De fato, desde 1998, ou seja, faz muito tempo, o assunto comércio eletrônico está presente na OMC.
na segunda conferência ministerial da OMC, que ocorreu em Genebra em 98, acordou-se uma moratória e um programa de trabalho sobre comércio eletrônico. E essa moratória, é importante a gente falar sobre isso, porque ela está em vigor até hoje. E esse programa de trabalho também continua em vigor. E o que foi acordado em 98, que continua valendo até hoje, é um compromisso dos membros da OMC a não impor tarifas aduaneiras sobre transmissões eletrônicas transfronteiriças. É uma coisa curiosa, porque em 98 as pessoas diziam como é que se poderia impor uma tarifa aduaneira sobre uma transmissão eletrônica. Uma transmissão eletrônica é algo que passa por um cabo, hoje em dia por Wi-Fi. Não é possível se impor uma tarifa aduaneira sobre uma transmissão eletrônica. Mas mesmo sem se pensar na possibilidade de se impor uma tarifa ou não, foi acordada essa moratória, em grande parte, por inspiração dos Estados Unidos da América, com apoio de países desenvolvidos, e países em desenvolvimento disseram, ok, vamos acordar com isso, mas vamos ter um equilíbrio político aqui e vamos também acordar um programa de trabalho para que nós possamos melhor entender esse fenômeno da transmissão de dados transfronteiriça e como é que isso vai evoluir no futuro. Interessante que já naquela época houve uma tentativa e na verdade, se definiu o que é comércio eletrônico, como sendo a produção, distribuição, venda, marketing ou entrega de mercadorias e serviços por meio eletrônico. Ou seja, havia uma ideia de que se faria uma definição muito abrangente, ou seja, não só a produção, mas a distribuição, venda, marketing e venda, ou entrega. E é importante aqui nós lembrarmos que desde aquela época falava-se em mercadorias e serviços por meio eletrônico, sabendo que mais recentemente essa distinção entre mercadorias e serviços é uma distinção cada vez mais colocada em xeque pela realidade do comércio atual. Como eu disse, a moratória foi renovada aproximadamente a cada 2 anos, desde 1998, com breves interrupções, e a última renovação da moratória ocorreu em dezembro de 2019, e ela foi prorrogada até a 12ª Conferência Ministerial, que, ao que tudo indica, ocorrerá em Genebra de 30 de novembro a 3 de dezembro deste ano. Portanto, nesta conferência ministerial, daqui a 3 meses, deverá ser decidida a renovação dessa moratória ou não. E o assunto vem sendo discutido em Genebra, muitas questões sobre definição, abrangência, impacto sobre países em desenvolvimento, potenciais perdas de receita, e é um trabalho que vem sendo feito, de se pensar sobre isso, não só na OMC, mas também na Organização Mundial das Aduanas e em outras organizações como a OCDE. É curioso porque, desde então, houve mais tentativas de se definir comércio eletrônico de maneira um pouco mais precisa. Não é? Por exemplo, o Conselho de Serviços na OMC tentou fazer uma categorização de comércio eletrônico em 3 grandes áreas, vocês todos vão reconhecer. A primeira seria a prestação de serviços de acesso à internet, ou seja, quase como uma coisa de telecomunicações, não é? Como é que você acessa a internet? A segunda categorização seria a prestação de serviços por via eletrônica, ou seja, o consumidor tem o serviço prestado por via eletrônica. A gente tem numerosos exemplos disso, seja
ouvir música por via eletrônica, seja fazer uma consulta médica ou o psicanalista por via eletrônica, coisas que não se fazia no passado, né? E, finalmente, o uso da internet como um canal para distribuição dos serviços, ou seja, contrata-se a compra do serviço ou da mercadoria por via eletrônica, mas, em seguida, a mercadoria ou o serviço é enviado em forma física, ou seja, a definição tradicional de comércio eletrônico, comprar coisas, comprar roupa ou comprar sapato via internet. Não é? Ou seja, são 3 níveis diferentes, 3 atividades muito diferentes entre si, que o pessoal de serviços tentou categorizar. O pessoal de mercadorias e de propriedade intelectual não fez um exercício similar e, a meu ver, isso é a minha opinião pessoal, essa análise em silos, ou seja, analisar comércio eletrônico por via das regras sobre mercadorias, ou das regras sobre serviços, ou das regras de propriedade intelectual, é um tipo de divisão, digamos, intelectual que não se coaduna com o desenvolvimento da tecnologia e das atividades hoje em dia. Não é? E o pessoal, os colegas da OCDE, por exemplo, fizeram uma proposta de discussão sobre uma nova categoria, a Carolina mencionou isso há pouco, além de falar sobre mercadoria, serviços e propriedade intelectual, por que não falar de uma nova categoria que seria fluxo de dados? Ou seja, entre esses 3 silos, mercadoria, serviços e propriedade intelectual, haveria um silo, digamos, não um outro silo, mas algo que cuts across, né, que junta tudo, que seria fluxo de dados. Há muita discussão sobre o que os estudiosos chamam de bens digitalizáveis. Não é? Antigamente, a gente comprava um livro de forma física, tinha o livro na sua mão, e hoje em dia muita gente lê o livro, evidentemente, em forma eletrônica, sendo que isso leva a muitas questões. O tipo de propriedade que se tem desse bem é diferente, ou seja, você não é necessariamente... Um livro você pode passar para os seus descendentes, por exemplo. Um livro eletrônico, há outros tipos de regras que se aplicam. Todos conhecemos a evolução recente da intensificação do uso da internet, e na OMC há pontos de vista muito diferentes sobre as discussões da moratória, e há, por parte de alguns países em desenvolvimento, uma crescente oposição à moratória, capitaneada por países como a Índia, a África do Sul e países africanos. Eu listei aqui alguns estudos sobre a questão da moratória, para quem tem interesse, depois tem certeza que o IBRAC pode colocar isso à disposição de todos. Portanto, como também disse a Carolina, além da moratória, há um crescente uso da internet e uma crescente negociação em diversos fóruns, uma nova regulamentação internacional, seja em acordos preferenciais, muitos acordos preferenciais. Nós recenseamos na OMC mais de 60 acordos preferenciais que contêm capítulos ou dispositivos sobre comércio eletrônico. O mais importantes, eu citaria o CPTPP, que tem um grande capítulo, um longo capítulo sobre comércio eletrônico, o RCEP, além de acordos bilaterais. Essa proliferação de capítulos e disposições em acordos preferenciais levou alguns membros da OMC a lançar, em dezembro de 2017, na Conferência Ministerial de Buenos Aires, uma iniciativa, que eles chamam de iniciativa conjunta, sobre comércio eletrônico. Havia, naquela altura, 71 membros da OMC, que se juntaram a essa iniciativa, e o objetivo era um trabalho exploratório com vistas a uma negociação sobre comércio eletrônico. Os coordenadores dessa iniciativa eram e continuam sendo Austrália, Singapura, Japão. Em janeiro de 2019, lançou-se uma negociação, ou seja,
ultrapassou-se a etapa de trabalho exploratório. Atualmente são 86 membros dos 164 da OMC. Essa iniciativa inclui os Estados Unidos, a China, a União Europeia, o Canadá, o Brasil. No slide seguinte eu vou listar todos os países, mas é importante também ressaltar que ela não inclui a Índia, não inclui a África do Sul e vários outros países dos 164 da OMC, que muitos deles são contrários a essa iniciativa. E essa oposição entre alguns membros da OMC e outros, evidentemente, levantam questões políticas e questões jurídicas sobre essa iniciativa. Eu tenho aqui uma lista dos 86 participantes atuais, está lá o Brasil, para quem tiver depois interesse em ver a lista completa. Essas negociações são divididas em 6 grupos focais. Eu deixei aqui os grupos em inglês, mais que nada por facilidade do vocabulário, mas só para mostrar para vocês a diversidade e a abrangência dessas negociações, que vão desde questões de assinaturas eletrônicas, contratos eletrônicos, toda a questão de aduanas, comércio sem papéis, toda a parte, digamos, de facilitação de comércio, não é? Que é, digamos, mais ou menos fácil e, de fato, como nós veremos em um minuto, já há um certo progresso nessas áreas, inclusive acordos já sobre alguns dispositivos. Uma área que é muito complicada é o grupo B, onde se fala de fluxo de dados e da localização de servidores. Esses são assuntos extremamente controvertidos. A liberdade de fluxo de dados é muito diferente em lugares diferentes, comparando-se os Estados Unidos, a China, a União Europeia. As condições para fluxo de dados são muito, muito diferentes, e esse será certamente um dos últimos pontos a se acordar, se é que haverá acordo sobre esse tema. A localização dos servidores também é um tema complicado. No terceiro grupo focal, os temas de privacidade são particularmente difíceis, porque, digamos, é o outro lado do tema de fluxo de informações. O Brasil tem uma lei que parece um pouco inspirada sobre a lei europeia de fluxo de dados e privacidade, a lei geral brasileira, ou seja, esses são assuntos complexos, não é? E nesse grupo, nesse terceiro grupo, há assuntos nem tão complexos como proteção de consumidores no comércio eletrônico. Em seguida, transparência, seguranças da internet, regulação doméstica. Há um grupo sobre telecomunicações, há um grupo sobre acesso a mercados, ou seja, uma negociação extremamente abrangente, como eu disse. Há um texto consolidado das negociações. Esse texto foi enviado a todas as delegações participantes em 14 de dezembro do ano passado. Não é um texto público. Eu sinto muito lhe dizer, esse texto continua sendo um texto reservado para os participantes das negociações, mas eu posso dizer que sim, que o texto segue a estrutura desses grupos focais e que o objetivo é avançar na negociação de determinados artigos desse texto até a conferência ministerial em dezembro. Há alguns textos que já estão pré-acordados, como assinaturas eletrônicas, autenticação eletrônica, contratos eletrônicos. Há um texto pré-acordado sobre spam. Há textos que estão com a negociação bastante avançada, como a proteção de consumidores e Open Government Data. E há um texto, digamos, reservado para o final da negociação, mas pré-acordado, que é um texto sobre transparência.
Mas, como vocês veem, as questões complexas de fluxo de dados e localização de servidores não estão acordadas. E há questões jurídicas extremamente complexas, como, por exemplo, a arquitetura dos acordos, já que é uma negociação, digamos, plurilateral, onde que isso seria enganchado, digamos, na arquitetura jurídica da OMC. Esse é um tema que tem suscitado muito debate entre juristas, tentando encontrar uma solução para algo que não é trivial. Eu não vou me expandir muito neste momento, mas só para lhes dizer que essa não é uma questão trivial, a questão da arquitetura jurídica dos acordos, no contexto da OMC. Todos sabemos, a pandemia levou a uma importância maior da economia digital, todos usamos internet para fazer compras e etc. O secretariado da OMC preparou uma nota que eu convido todos a ler, uma nota super interessante sobre comércio eletrônico e a pandemia. Essa nota está no sítio web na página web da OMC. Nós falamos sobre necessidade de maior cooperação internacional. Falamos também sobre a questão das grandes empresas, concorrência, fiscalidade, e um último assunto, evidentemente, que eu não posso deixar de mencionar, é a questão de tecnologia e geopolítica, o assunto de 5G, que é um assunto quente, digamos, quando nós falamos sobre comércio internacional e quando falamos sobre a internet. Eu acho que eu estou chegando nos meus 20 minutos, Carolina. Vou ficando por aqui e, evidentemente, com muito gosto, respondo a quaisquer perguntas na sessão seguinte. Muito obrigado. Muito obrigada, Vitor. É muito interessante a apresentação. A gente vê que é um tema que já estava no MC desde os anos 90, né? E que era um mundo muito diferente do mundo que a gente tem hoje em dia e como essas negociações evoluíram aí para tratar dos temas atuais, a questão de transmissão de dados e etc. Eu convido o público para enviar perguntas que vocês tiverem no chat. No final da exposição dos palestrantes, a gente vai passar pelas perguntas. E eu vou passar agora a palavra para a Cássia Pierobon, que é coordenadora substituta de disciplinas multilaterais da Subsecretaria de Negociações Internacionais, da CECINT e CESEX. Cássia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para falar de um assunto que é tão importante para a economia atual. Fico muito feliz de fazer parte aqui desse painel junto com o Vitor, com a Paula, moderado pela Carolina. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, então, sobre a posição brasileira nessas negociações internacionais de comércio eletrônico e sobre as perspectivas para o futuro para essas negociações. Eu vou passar, então, por uma breve introdução, depois eu vou entrar um pouquinho nos textos que o Brasil já acordou e a proposta que o Brasil submeteu no âmbito do GSI, da OMC, iniciativa sobre a qual o Vitor comentou, e, por fim, comentar um pouquinho sobre as perspectivas específicas da CESEX para o futuro dessas negociações. Então, vou ser bem breve aqui com essa introdução. O comércio eletrônico é muito importante para o desenvolvimento econômico no século XXI, isso é algo já pontuado tanto pela Carolina quanto pelo Vitor, e isso gera uma necessidade de se prever regras claras, então, para garantir uma maior previsibilidade e segurança aos usuários do comércio eletrônico. É um tema muito transversal que envolve diversos setores, então a negociação de regras ela não fica restrita a aspectos comerciais e econômicos, mas ela transborda também para questões de privacidade, de dados, segurança, desenvolvimento, entre outros temas. O Brasil tem defendido, então, a negociação de regras sobre o comércio eletrônico, tanto no nível bilateral quanto no nível multilateral.
No nível bilateral, as negociações tendem a andar mais rápido e a gente acaba conseguindo alguns acordos em áreas nas quais a gente ainda não teve acordo multilateralmente, né, no âmbito dessas iniciativas na OMC. E eu acho que um dado importante de destacar é que, segundo a base de dados da OMC de acordos comerciais, dos 350 acordos que foram notificados, a OMC estão em vigor, 112 já prevêem algum tipo de disposição sobre comércio eletrônico. Então, isso mostra o tanto que o tema tem sido abordado, isso é quase 1/3 dos acordos notificados em vigor. Então, uma importância bastante grande para o tema. No nível multilateral, eu destaco aqui 2 iniciativas no âmbito da OMC. Bem rapidamente, o Programa de Trabalho de Comércio Eletrônico já destacado pelo Victor, e o GSI de Comércio Eletrônico também, que tem tido bastante movimentação recente. E quem tiver curiosidade, os documentos não são públicos, nem todos os documentos no GSI são públicos, mas nesse link que eu coloquei aqui, a gente tem algumas notícias da OMC falando sobre novos textos acordados e um pouquinho da evolução das discussões nesse grupo, que é bastante interessante aí para quem quiser acompanhar. Uma coisa interessante de falar é, tanto no nível bilateral quanto no nível multilateral, a gente percebe 3 principais players nessas negociações que têm posições bastante diferentes, né? Então, a gente tem Estados Unidos, União Europeia e China. Os Estados Unidos querendo uma abertura do mercado digital, né? Defendendo aí a posição das suas gigantes da tecnologia, então defendendo o livre fluxo de dados, não exigência de localização de servidores, tudo que gere um acesso maior ao mercado digital dos outros países. A União Europeia, que embora não seja contrária à abertura do mercado, ela acaba tendo um foco maior na questão de proteção de dados pessoais e de regulação doméstica, o que já tem sido uma preocupação dos países europeus há várias décadas, essa questão de proteção de dados pessoais. E no caso da China, a gente vê uma postura já mais fechada, né, de defesa da soberania do ciberespaço e e não criando quase que um universo digital paralelo. Bom, eu trouxe aqui essa posição dos 3 principais players porque eu acho que o Brasil acaba ficando um pouco no meio do modelo dos Estados Unidos e da União Europeia, que é o que a gente vai falar agora. Bom, então, como eu comentei, o Brasil tem participado ativamente das discussões de comércio eletrônico, tanto no nível multilateral quanto no nível bilateral. No âmbito bilateral, até o momento, o Brasil já acordou disposições sobre comércio eletrônico com 3 parceiros. Então, nós temos o Chile em 2018, União Europeia em 2019 e Mercosul em 2021. Desses três textos, somente o texto do Mercosul é efetivamente um acordo específico dedicado ao comércio eletrônico. Então, é o primeiro acordo do Brasil sobre comércio eletrônico puro. No caso do Chile, o tema de comércio eletrônico ele faz parte de um capítulo do ACE 35, e no caso da União Europeia é uma subseção dentro do capítulo de serviços e estabelecimentos. Essa diferença como o tema é tratado não é algo específico do Brasil, a gente consegue ver isso nos acordos de diversos países, alguns têm acordos próprios, outros são capítulos e outros são subseções dentro da parte de serviços. Além isso no âmbito bilateral. No nível multilateral, em 2019, o Brasil apresentou uma proposta no âmbito do GSI, que é esse documento que eu coloquei aqui. Salvo engano, esse documento não é restrito, então, se alguém tiver curiosidade, acho que dá para encontrá-lo na internet. E tanto nos textos negociados bilateralmente, quanto nessa proposta que o Brasil enviou no âmbito do GSI, o escopo, ele envolve disciplinas regulatórias, buscando sempre um alinhamento com as melhores práticas e com os acordos mais abrangentes sobre comércio eletrônico. E o que a gente tira, né, desses textos do Brasil, dos acordos e da proposta? A gente consegue perceber uma posição de equilíbrio entre duas forças importantes aqui nessa discussão. Então, de um lado, a gente tem o livre fluxo de dados, que é importantíssimo para as empresas nesses novos modelos de negócio, na 4ª revolução industrial, baseada em dados. A gente precisa garantir que os dados vão fluir para que as empresas consigam operar seus negócios. Então, a gente tem uma
é importante a gente garantir o fluxo de dados, mas, por outro lado, a gente tem também a necessidade de proteger os dados pessoais e de regulamentar esse comércio, dado a sua grande importância para a economia, para os governos, para as empresas. Então, é importante a gente ter um equilíbrio, uma regulamentação. E aí a gente vê na posição do Brasil um equilíbrio entre esses dois lados. E essa posição de equilíbrio, ela, como eu já comentei, ela acaba sendo um meio termo entre o modelo Estados Unidos e o modelo União Europeia, e ela é muito consistente com a legislação brasileira. Então, a gente tem, do lado da balança de livre fluxo de dados, o Marco Civil da Internet, que consagra o princípio da neutralidade de rede. A gente tem a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que reforça os benefícios do livre fluxo de dados, a importância de diversos tópicos afetos à economia digital, inteligência artificial, Big Data, armazenamento em nuvem. Então, essa estratégia que traz a importância da gente utilizar a economia digital para gerar competitividade para as empresas brasileiras, para gerar inclusão digital enfim, conseguir pegar aí todos os benefícios que a economia digital pode trazer. E, do outro lado, a gente tem regulamentações domésticas, e aqui eu vou citar principalmente a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela foca nessa questão da privacidade e da proteção de dados, que é muito importante, por outro lado, para você garantir, para você desenvolver uma confiança dos usuários do comércio eletrônico, né? E você desenvolvendo a confiança dos usuários, sejam eles consumidores, sejam eles negócios, você consegue aumentar o comércio, fazer ele expandir e alcançar mais empresas, mais pessoas. Isso é algo muito importante. Então, a gente tem aqui uma posição de equilíbrio. Em termos de cláusulas, né, como que isso se traduz nas cláusulas que a gente tem nos acordos, nos textos que já foram negociados pelo Brasil e na proposta do Brasil na OMC? Para tentar trazer isso um pouquinho para um âmbito um pouquinho mais concreto aqui nesse painel, eu elaborei essa tabelinha com as cláusulas que a gente tem nos 3 textos e na proposta do Brasil na OMC. Se vocês prestarem atenção, nenhum dos 4 textos tem exatamente as mesmas disposições, muito embora o acordo Mercosul, o acordo Brasil-Chile e a proposta do Brasil na OMC eles sejam um pouco mais semelhantes, o acordo Mercosul-União Europeia ele é um pouco mais enxuto e foca mais nessa parte de proteção de dados e viabilização do comércio eletrônico. O que é interessante da gente notar aqui? Que, embora nem todos eles tenham todas as disposições, todas as cláusulas que são discutidas na OMC, etc., a gente tem, todos eles têm um pezinho em algum dos temas, né? O Vitor mostrou algumas categorias de temas que são discutidos ali no DSI, e a gente consegue ver isso nesses acordos aqui do Brasil em alguma medida. Então, nós temos disposições gerais, que tem as definições, uma negociação sempre muito técnica, então as definições são essenciais para a gente saber o que exatamente aquilo implica. A gente tem depois um conjunto de cláusulas que vem aí para o lado da balança do livre fluxo de dados, de abertura de mercado, e aí vem não cobrança de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, transferência transfronteiriça de informações, que é o fluxo de dados, proibição da exigência de localização de instalações de informática, acesso ao livre à internet, concorrência, não exigência de autorização prévia, tratamento não discriminatório. Vocês veem que a gente tem bastante disposição sobre isso nos acordos do Brasil. O que difere, então, um pouco de como esses temas de abertura de mercado, de openness, aparecem nos acordos dos Estados Unidos. Nos acordos do Brasil, a gente prevê, por exemplo, que você vai ter o livre fluxo de dados, que você não vai impedir e restringir isso. A gente prevê que não vai ter a exigência de localização de instalações de informática, mas sempre é prevista uma cláusula, uma válvula de escape. Então, você vai garantir livre fluxo de dados, mas quando for necessário para garantir algum objetivo de política pública legítimo que não configure uma restrição disfarçada ao comércio, então você pode fugir desses compromissos. É uma flexibilidade que a gente vê, que às vezes a gente não vê nos acordos dos Estados Unidos, e por isso que eles acabam sendo um pouco mais pró essa lógica do livre fluxo mesmo de dados. A gente tem um outro grupo aqui de cláusulas que visam a viabilização do comércio digital, e essas cláusulas, elas geralmente vão no sentido de que você não pode negar algo, você não pode negar um contrato, uma assinatura, só pelo fato dela ser eletrônica.
a não ser que haja algum requisito muito específico na sua legislação doméstica. Então, esse tipo de cláusula visa justamente a viabilizar o comércio digital transfronteiriço, você garantir que um contrato que você está fazendo vai ser aceito nos 2 países, mesmo ele sendo eletrônico, que a assinatura vai ser válida. Busca-se também a interoperabilidade entre essas tecnologias para assinatura, entre os métodos de autenticação que são utilizados. Então, você tem cláusulas sobre a assinatura e autenticação eletrônica para reconhecimento mútuo, para garantia da validade jurídica desses instrumentos, cláusulas sobre ambiente regulatório para transações eletrônicas, garantindo que esse ambiente regulatório seja o menos restritivo possível e não gere um impedimento ao comércio eletrônico, cláusulas de facilitação de comércio e comércio sem papel, transparência, cláusulas sobre contratos eletrônicos, justamente buscando garantir a validade jurídica desses contratos. Então, são cláusulas para você viabilizar o comércio por meio de o comércio digital. Nós temos depois um grupo de cláusulas que visa desenvolver a confiança no comércio digital, e aí a gente vai para o lado de proteção ao consumidor, garantia de que os bens que vão chegar, tentar garantir que os bens que vão chegar, eles são bens que não vão causar mal à saúde do consumidor, isso é um debate grande de como que pode ser garantido isso, uma garantia de que se der errado a transação, se o consumidor não recebeu, se vier errado, ele tem como recorrer, né? Nesse mundo que é digital e você não vê a pessoa, você precisa saber que você tem mecanismos para esse redress, e isso tudo gera uma confiança para você estimular o comércio digital. Ainda na parte de proteção ao consumidor e de confiança, a gente tem a questão do spam, algumas medidas para evitar essas mensagens comerciais eletrônicas não solicitadas, quando não se tem um consentimento, e sempre deixar claro como que a pessoa pode parar de receber o spam, caso ela não queira mais, e temos também a questão de proteção de dados pessoais. E, além desses temas, a gente tem também um grupinho aí de temas transversais que entra na parte de cooperação, troca de informações, assistência técnica, segurança cibernética, construção de capacidade entre as agências e órgãos que vão cuidar dessa questão de segurança cibernética. Se você vai utilizar um modelo que é mais prescritivo ou um modelo que é mais risk-based, que tem sido defendido mais recentemente como o mais efetivo para essas questões de segurança, e a gente tem também algumas exceções gerais e medidas prudenciais aí na proposta do Brasil na OMC, não nos acordos que o Brasil negociou, especificamente aí de comércio eletrônico. Vocês conseguem ver, então, que tem uma posição de equilíbrio entre os dois lados. A gente quer o livre fluxo de dados, mas quer a proteção dos dados ao mesmo tempo, né, tentando chegar aí num meio termo. Mesmo assim, vocês conseguem ver que tem um espaço para avançar. Nem todos aqueles temas que são tratados no DSI, que estão naquelas 6 categorias, estão sendo abordados aqui. Para nem todos esses temas o Brasil tem uma posição fechada. Então, existe um espaço para ter acordos mais ambiciosos para avançar, e isso me leva para o meu terceiro ponto aqui, que são as perspectivas para o futuro. E aqui eu vou deixar um disclaimer, que são perspectivas da CSEX, não necessariamente compartilhadas por todo o governo, mas falando aqui do ponto de vista da CSEX. Então, um primeiro ponto dessa perspectiva que é importante para essas negociações no futuro, é a expansão do nível de ambição dos compromissos assumidos pelo Brasil. A gente já tem acordos bons, o acordo do Mercosul é um acordo bastante moderno de comércio eletrônico, mas a gente tem espaço ainda para expandir, e essa expansão, ela viria com base em, talvez, 3 pilares aqui que eu consigo colocar. A revisão de alguns posicionamentos atuais, então, temas para os quais a gente já tem um posicionamento, mas a gente pode, talvez, alterar esse posicionamento, e aqui eu destaco um tema que é de competência da CSEX, que é justamente essa parte de direitos aduaneiros. E nesse ponto específico, por exemplo, hoje em dia a gente tem ali a moratória no programa de trabalho que fala de não cobrança de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas, sem definir exatamente o que é transmissão eletrônica e se o conteúdo que é transmitido está incluído nessa moratória ou não, se ele poderia ser objeto, se ele poderia estar sujeito ao direito aduaneiro.
Em alguns acordos bilaterais, isso já tem ficado mais claro. Alguns países estão deixando claro que a não imposição de direitos aduaneiros cobre também o conteúdo transmitido digitalmente. Em outros acordos, não. Nos acordos do Brasil, isso ainda não fica claro. E esse é um posicionamento que a SECEX está propondo de revisar para largar esse compromisso e deixar claro que o compromisso inclui também o conteúdo transmitido digitalmente, o que dá maior segurança para os usuários, né? Apesar de, na prática, hoje, pelo regulamento aduaneiro, a gente não poder cobrar, já não poderia cobrar direito aduaneiro sobre conteúdo digital, porque o imposto de importação, ele incide sobre mercadoria mesmo, estrangeira, mas é algo que dá uma segurança maior. Então, é algo que a gente vê como importante e cujos benefícios econômicos eles superariam uma eventual renúncia de arrecadação de direitos. Um outro ponto para a gente conseguir expandir esse nível de ambição é começar a debater e formar posicionamento sobre os outros temas que a gente não tem nos acordos hoje. Então, a questão de código-fonte, dados governamentais abertos, que é uma frente que o Brasil já está super avançado. Então, essa pode ser um ponto interessante, criptografia, serviços computacionais interativos e a questão da responsabilização ou não desses serviços pelo conteúdo disponibilizado por terceiros nessas plataformas, produtos digitais, a definição, que aí sim é um ponto muito controverso, tributação interna, tratamento não discriminatório. Então, nós temos aí vários temas novos que ainda podem ser discutidos e que a gente pode formar uma posição. E além desses pontos, desses temas que são específicos da esfera, né, do comércio eletrônico e comércio digital, a gente, um terceiro pilar, assim, para essa expansão do nível de ambição dos compromissos, seria a gente começar a avaliar as disciplinas que constam dos acordos de economia digital, que é um tipo novo de acordo que tem surgido aí, acho que no meados do ano passado, e são acordos comércio digital, que é o que a gente tem falado até agora, mas eles também estimulam compromissos e cooperação em áreas nascentes da economia digital, como inteligência artificial, internet das coisas, fintechs, inclusão digital de minorias, identidades digitais, você garantir, então, a economia digital, que ela vai gerar benefício não só para as empresas e para o comércio, mas para toda a população, você disseminar isso. Isso pode ser algo muito interessante, mas é algo que ainda está pendente de avaliação para saber se é algo que o Brasil poderia começar a discutir, talvez. Então, a expansão do nível de ambição dos compromissos assumidos pelo Brasil passa, a nosso ver, por esses debates, e a participação do setor privado é essencial nesse momento para a gente definir as prioridades e também, eventualmente, definir os nossos posicionamentos. E, para isso, eu deixo aqui o convite para a gente ter sempre a participação nas consultas públicas que a SECEX tem feito nesses mecanismos de transparência e também por esses debates, que são super interessantes, ainda mais quando são temas novos, que precisam de debate para a gente amadurecer mesmo o conhecimento e o que é positivo de cada coisa e o que talvez não é tão positivo assim para o nosso caso específico. Então, dentre as perspectivas da SECEX, essa expansão do nível de ambição seria um dos pontos. E essa expansão do nível de ambição e esse debate sobre esses outros temas, isso auxilia a gente tanto nas frentes bilaterais quanto nas frentes multilaterais. Então, é essencial a gente fazer esse exercício de revisão da nossa posição, né, tentar acompanhar na medida do possível, acompanhar o passo da economia digital com essas regras, porque isso vai permitir para a gente um espaço maior e vai permitir avançar mais, engajar mais em negociações bilaterais, e aí eu cito as que a gente tem em curso com Coreia, Canadá e Singapura, todas elas têm um capítulo específico sobre comércio eletrônico, negociações que ainda não foram iniciadas, como a Indonésia, e negociações que possíveis parceiros que ainda estão em avaliação. Então, que a gente está em fase de prospecção, se a gente conseguiria negociar acordos específicos sobre comércio digital, como é o caso do acordo Mercosul, que é específico sobre comércio eletrônico, e aí estaria em avaliação uma possível negociação com Estados Unidos e Reino Unido, mas ainda muito em estágio de avaliação inicial.
Em um último ponto da perspectiva para a CSEX, é um alto engajamento do Brasil também no âmbito das iniciativas da OMC. Com relação ao programa de trabalho, a posição da CSEX é a favor da renovação da moratória de cobrança de direitos aduaneiros sobre transmissões eletrônicas agora nessa conferência ministerial. E com relação ao DSI, a ideia é que a gente consiga se engajar nas discussões, como o Brasil tem feito, e que a gente espera que as discussões nesse DSI continuem tão frutíferas como elas têm sido. Agora, recentemente, estava em reunião constante debatendo esses temas, para a conclusão de 10 a 12 artigos até a ministerial do final do ano. A gente acha que esse avanço, que é uma meta do próprio grupo, ele poderia trazer uma credibilidade para essa iniciativa e também reforçar o papel da OMC nesses temas novos, porém não tão novos, né, porque vem desde 98, de comércio. Eu acho que é isso, gente. Espero que eu não tenha passado do meu tempo e nem falado muito rápido. Muito obrigada. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigada, Cássia, pela belíssima exposição sobre a posição do Brasil. Acho que ficou muito claro como foi avançando a posição brasileira pelos acordos, aquela tabela que você apresentou, o que tem em cada acordo já negociado pelo Brasil, nos positions papers do Brasil, e como o país tem enfrentado essa questão e qual abordagem está sendo adotada sobre as negociações de comércio eletrônico. Eu vou passar agora a palavra para Paula Gomes, que é analista de internacionalização da Apex, para ela expor para a gente um pouco agora a perspectiva das empresas aí nessa inserção no comércio eletrônico. Então, Paula, por favor. Bom dia a todos. Já estou aqui fazendo compartilhamento da minha tela para facilitar aqui minha exposição. Para começar, queria agradecer o convite, né, para a Apex Brasil estar participando desse evento hoje. Queria parabenizar meus colegas de painel, Vitor do Prado e a Cássia Ferobon, pela qualidade das exposições, pelo nível da discussão. E queria agradecer a Carolina Miller, moderadora aqui do painel hoje, pelo convite. Agradeço muito mesmo, fico bastante feliz de estar aqui falando um pouco sobre comércio eletrônico, mas falando um pouco da realidade da empresa, né? Antes de iniciar minha fala, vocês já acompanham minha tela aí? Já? Tá ótimo. Eu queria fazer uma brevíssima introdução sobre a Apex Brasil, né? A Apex Brasil é a agência de promoção de exportação e atração de investimento. A agência tem aí mais de 20 anos de atuação no mercado. Somos a agência oficial, né, do Brasil para a promoção de negócios internacionais. A agência tem a sua sede aqui em Brasília, onde eu estou hoje, mas atua em todo o território nacional, tanto por meio dos escritórios regionais, que ficam em todas as regiões do Brasil, como também uma rede enorme de extensionistas que atuam pelo programa PIEX no Brasil inteiro, que é desenvolvido pela Apex Brasil, além dos mais de 40 convênios que a agência mantém com as associações setoriais, que representam aí praticamente todos os setores, ou grande parte dos setores produtivos brasileiros, e do convênio que a gente mantém com a CNI, que dá essa capilaridade da rede, sim, da CNI por todo o território nacional. Mas, além da atuação no exterior, né, com a rede de escritórios que a gente tem localizados no exterior, a Apex Brasil hoje tem um contrato de gestão com o Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores, e, portanto, a gente trabalha em rede também com as embaixadas e consulados aí representando o Brasil no mundo inteiro. Fruto dessa parceria, só em 2020, realizamos juntos 419 ações coordenadas para mais de 70 países, né? A agência atua em algumas linhas de negócio. Essas ações que são realizadas, elas são estruturadas aqui, iniciando por uma qualificação das empresas, passando pela produção de estudos de inteligência comercial, ações de negócios em feiras e rodadas de negócio presenciais e virtuais. Nesse último ano e meio, grande parte dos eventos se tornaram virtuais, mas eles continuaram acontecendo. Um apoio à expansão à empresa brasileira para que ela
abra filiais e operações também em outros países, a promoção dos investimentos, das oportunidades de investimento no Brasil e todo o serviço de apoio ao investidor estrangeiro no processo dele de tomada de decisão por um investimento no Brasil. Todas essas ações resultaram em quase 15 mil empresas atendidas no ano passado, nessas diversas linhas de negócio. A gente conseguiu ter uma renovação da carteira de clientes em cerca de 42% em relação ao valor que a gente tinha em 2019, ou seja, a gente tem um quantitativo de empresa aqui sempre buscando novas empresas, e como vocês podem ver, mais da metade, 52,4% das empresas atendidas pela Apex são micro, pequenas empresas. Nesses mais de 20 anos de agência, a gente já fez muito e a gente continua fazendo bastante aí pelo Brasil. E aí eu vou falar um pouquinho vou entrar na minha temática do e-commerce. Eu queria dar antes um pouco de contexto para balizar minha fala seguinte, né? O primeiro ponto que é interessante é entender quais são as plataformas e o ambiente que as empresas brasileiras vão estar atuando aí. De maneira bem simples, elas podem atuar por meio de um site próprio, em que a empresa ela gerencia a sua própria plataforma de e-commerce, ela vai se encarregar do marketing, da venda, da entrega. É comum que nesse processo do site próprio ela contrate empresas, porque essa cadeia do e-commerce ela é muito complexa, então você tem vários serviços associados, você tem que contratar a empresa de meio de pagamento, contratar a empresa de logística, contratar a empresa de marketing, contratar influenciador, contratar vários serviços que vão compor. Então, primeiro, ela pode operar no site próprio da marca dela, e esse site pode ser tanto só doméstico, quando ela só atua no Brasil, ou ele pode ser um site internacional, que é acessível em outros mercados, que tem localização bilíngue, então um comprador, ao entrar no site, o site pode automaticamente já mudar por idioma do país que ele está, de acordo com o IP, né, a localização do IP, e esse site ele pode funcionar tanto para vendas domésticas quanto para vendas internacionais. O segundo tipo, né, de canal de venda aqui que a empresa pode atuar é por meio dos marketplaces, que é o formato que a gente está mais familiarizado, assim. Aquela loja que vende produtos de diversas marcas, que você pode entrar lá, fazer sua compra, existem vários vendedores no mesmo ambiente. Seria o shopping virtual, né? Tem ali um grande shopping com várias lojas, você pode comprar de diversas lojas. A diferença é que esse shopping virtual, né, o marketplace, ele acaba dando uma certa credibilidade para a loja, principalmente quando uma loja é nova, porque o marketplace, ele traz com ele a credibilidade daquele marketplace, ou seja, a garantia do serviço, a qualidade, o meio de pagamento. Às vezes a pessoa fica mais segura em relação ao meio de pagamento que está disponível ali no marketplace, e é uma modalidade super comum, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil a gente tem grandes fenômenos de marketplaces, como o próprio Magazine Luiza, que começou com uma loja própria, começou, na verdade, com uma loja física, né, no varejo de rua, depois foi para uma loja própria e se expandiu, criando um marketplace e atendendo aí diversas empresas. Outro formato é um modelo das vitrines. Então, nas vitrines, a gente tem aí o BID com Connect Americas, por exemplo, a vitrine do exportador, que é feita pelo governo brasileiro, em que a empresa brasileira, ela carrega o seu portfólio, e geralmente as vitrines, elas têm uma característica muito de B2B, ou seja, empresa a empresa fazendo a venda, e aí nessa vitrine a empresa expõe seu portfólio, divulga, e ali ela consegue um contato de um comprador que entra na vitrine dela, vê um produto interessante e passa a fazer um contato para uma transação. E permeando todos esses canais, a gente tem aí um universo das redes sociais. E é um universo porque a rede social ela tem uma característica de ser muito regionalizada, então cada país tem sua rede específica que tem melhor tração e melhor comunicação com a comunidade e a população que está ali. E a empresa, ela precisa montar a estratégia dela de e-commerce pensando nesses diferentes canais, né?
seguindo um pouco mais nessa linha do contexto, a gente tem o tamanho desse mercado. Quando a gente está falando do e-commerce, e eu não estou falando do e-commerce transfronteiriço, mas as vendas, né, via e-commerce no mundo, a gente está falando de um mercado de quase 4 trilhões de dólares, né? E se vocês observarem, as taxas de crescimento aí giram em torno de 20% ao ano no e-commerce. Quando a gente vê aqui na nossa realidade brasileira, né, América Latina, ainda comparado com outros mercados, ainda não é um mercado tão grande, mas quando a gente analisa os números do Brasil no e-commerce, e aí os números de 2020, foram 194 milhões de pedidos, né? No ano passado a gente teve um crescimento de 30%, e aqui pedidos no Brasil, tá? Eu não estou falando do e-commerce internacional, tá bom? Só para deixar claro. Quase 80 milhões de consumidores, de novo aí crescendo quase 30% em relação a 2019, e 87 bilhões de reais em vendas, né? Hoje, as pesquisas indicam que 91% dos brasileiros que possuem smartphone já fizeram pelo menos uma compra via aplicativo ou site mobile. Ou seja, além de estar em vários canais, ela tem que estar em multiplataformas, né? E 48% dos brasileiros com smartphone já fizeram pagamentos com QR Code. Então, quando a gente dá esse panorama, a gente está falando do mercado muito grande. O mercado brasileiro só no ano passado cresceu 41%, em volume de negócios, né, em reais, em vendas, e aí a empresa brasileira, ela tem ela vive nesse mercado que cresce e que é pujante, e que ela tem essa oportunidade de ir para o mercado estrangeiro. E quando ela vai para o mercado internacional, ela possui, eu fiz um esquema muito simples, só para falar sobre 2 modelos de e-commerce que as empresas têm no mercado internacional. Então, aqui do lado esquerdo da tela, tem a marca e o estoque dela, aqui em território nacional. Ela tem uma plataforma de e-commerce que pode ser o site, pode ser mobile, pode ser a loja própria, pode ser o marketplace, que tem um acesso a mercados internacionais, e o mercado internacional está representado aqui do lado direito. Um consumidor entra nesse site, faz uma compra, no momento que ele demanda essa compra, a empresa aqui no Brasil recebe a demanda, aciona o seu estoque para fazer o envio dessa mercadoria por meio de uma logística nacional até a fronteira, geralmente a partir ali da fronteira, quando cruza o país e vai para o outro país, passa a contar com uma logística internacional para entregar essa mercadoria para o consumidor. Isso de maneira muito simplificada. Lembrando que toda essa agenda vai ser permeada pelo contexto de redes sociais e digitais que a empresa precisa estar aqui fazendo a sua comunicação com o cliente dela. Aqui o meu slide não carregou todo de uma vez, deixa eu só carregar. Então, está aqui a parte da logística internacional fazendo a entrega. Um segundo formato é quando a empresa está atuando por meio do e-commerce internacional propriamente. Ou seja, ela não está fazendo um cross-border, ela não está mandando uma mercadoria pela fronteira cada vez que um comprador faz a compra. E aí isso é uma diferença. Nesse caso aqui, ela já faz uma exportação e mantém o seu estoque no exterior. Quando ela faz essa exportação e mantém o estoque no exterior, ela já naquela mercadoria já está nacionalizada ou no país de destino, ou em um hub. Então, ela localiza essa mercadoria em um hub logístico que possua um bom preço de estocagem e fulfillment. Fulfillment, ele é o processamento do pedido, é pegar o produto, colocar na embalagem e enviar para o comprador final. Então, nesse caso, quando chega um pedido, a mercadoria já sai daquele estoque internacional que foi previamente exportado pela empresa. Isso faz com que ela gaste com estoque no exterior, ou seja, ela tem que manter um estoque de mercadoria no exterior, e quando essa mercadoria às vezes está no Brasil, ela pode usá-la tanto para o e-commerce dela doméstico, quanto para o e-commerce internacional. Isso faz com que ela gaste com o estoque no exterior, e estoque no e-commerce, ele é aí junto com a parte do marketing, um dos maiores custos para as empresas, mas por outro lado, ela consegue ter uma entrega
em prazo curto para o cliente final dela, que está fazendo a compra, e ela tem um custo de entrega por item mais barato, porque ela exporta o volume, mantém num hub e distribui item a item de maneira mais barata. Além disso, quando ela tem um hub internacional, ela faz a devolução da mercadoria para esse hub. Então, a mercadoria que foi eventualmente devolvida por um cliente, ela volta para aquele hub. E ela geralmente vai fazer isso num local. Se for um terceiro país, ela vai fazer num local em que haja isenções nos tributos sobre a mercadoria que está chegando via e-commerce ela vai fazer isso para facilitar a entrega e aumentar a competitividade dela no mercado. Por quê? Naquele modelo de cross-border anterior que eu apresentei, quando a mercadoria retorna, então, no caso do cliente ficou insatisfeito, não serviu, não atendeu, a mercadoria retorna para o Brasil, ela vai precisar fazer uma importação daquele produto novamente para o Brasil e pagar imposto de importação em cima do produto dela própria. Então, isso inviabiliza, muitas vezes, o custo, dependendo do negócio que aquela empresa está, e a gente tem mercadorias que, ao chegarem, elas recebem, por exemplo, uma queixa do segmento de joias. O Brasil tem um potencial grande em relação a joias e pedras brasileiras. Ele manter um estoque de joias no exterior parado, esperando ser vendido, é caro. E quando ela faz o cross-border, caso o cliente devolva aquela joia, no momento que ele entrar no mercado, ela vai ter que pagar imposto de importação sobre o próprio produto dela, que foi devolvido, de 100%. Então, isso inviabiliza esse cálculo do negócio da empresa. Só para falar um pouco sobre essa devolução, há estudos que indicam que a devolução no cross-border gira em torno de 9% das mercadorias são devolvidas no cross-border. Então, não é um número pequeno, mas também é um número significativo que a empresa tem que considerar. Avançando aqui um pouco mais na minha fala, né, a Apex atua por meio do programa e-export, que é um programa que foi criado lá em 2017, muito com foco em consultorias e parcerias com marketplaces e na realização de missões internacionais. Em 2020, não só, mas também por causa da pandemia e o boom do e-commerce que a gente viveu em 2020, a gente percebeu que o programa deveria ser expandido no seu escopo e tendo uma atuação muito mais transversal, trazendo aí principalmente esses elementos da presença digital da empresa. Porque quando a gente fala de e-commerce, não basta você estar com o produto no marketplace, a empresa ela precisa ter um marketing digital integrado para ter o que a gente chama de rastro digital. Aquele cliente quer saber se aquela empresa de fato existe, né? Até pelos elementos aqui que a Cássia levantou bem da segurança do consumidor. Então, esse rastro digital, ou seja, a presença dela em multicanais, uma rede social consistente, e já de muito tempo dialogando com o cliente, dá um pouco mais de segurança para o comprador. O programa ele atua, então, para promover o negócio das empresas por meio do comércio eletrônico internacional e também a presença digital, e a gente atua em 3 frentes principais, de sensibilização, né, sensibilizar as empresas para essa presença, a qualificação, que é preparar as empresas para operar no e-commerce, e a parte de negócio. Na agenda de capacitação, finalizamos ontem uma das oficinas que a gente faz de introdução ao e-commerce internacional, em que foram 2 dias de oficina, em que a empresa brasileira, a pequena empresa, pode conhecer um pouco mais sobre as ferramentas básicas do e-commerce e também as ferramentas básicas da exportação. Por que eu não coloquei no meu esquema todo a questão da exportação da mercadoria, né? Eu mostrei um esquema muito simplificado. Então, nessa oficina, eles aprendem sobre isso. Além disso, a gente oferece um curso de marketing internacional com ênfase em e-commerce, que é uma parceria que a gente tem com a SPM para preparar as empresas, e temos uma plataforma de conteúdo em que a empresa pode buscar ali todo o conteúdo sobre como operar com e-commerce internacional, com palestras, webinars sobre logística, meio de pagamento, marketing, enfim, vários elementos que ela precisa para atuar. A segunda frente, a frente de negócio, a gente tem realizado ações de aceleração com plataformas. Então, como que isso funciona?
E a gente faz isso tanto no B2B, né, que é o formato mais parecido com as vitrines, quanto no formato B2C, que são especialmente marketplaces. A gente procura facilitar o acesso das empresas, ou seja, treiná-las para o uso da plataforma, para que elas entendam como expor de maneira adequada os seus produtos, de forma que eles sejam vistos pelos seus clientes. Porque dentro de um marketplace existem milhares de produtos sendo divulgados. Então, não basta estar lá dentro, você tem que ser visto dentro de um marketplace. Além disso, a nossa equipe faz negociações com essas plataformas para que consiga valores reduzidos para a empresa brasileira pagar essa mensalidade ou anualidade da plataforma. Já teve casos que a gente conseguiu até 70% de desconto em relação ao valor regular se a empresa fosse negociar direto 1 a 1 na plataforma. Como a gente faz esse trabalho em grupo, a gente aporta várias empresas de maneira simultânea, a gente consegue uma negociação com a plataforma. Aqui tem algumas plataformas que a gente já fez parceria e outras que estão no nosso horizonte de formar parceria aqui, tanto no B2B quanto no B2C. Na agenda de sensibilização, e aí a gente realiza o Export Meeting, que é um grande encontro, um grande evento sobre e-commerce internacional, e aí na sequência que eu vou colocar no chat já o convite, porque a gente está com a inscrição aberta para esse evento. Ele vai ser agora, de 14 a 17 de setembro. A gente traz palestrantes do mundo inteiro para falar sobre as temáticas de e-commerce, com foco especial no que as empresas precisam saber para atuar no e-commerce internacional. No ano passado, a gente teve grandes marcas como Google, eBay, Vetex e Alibaba discutindo nesses eventos. Foram 24 horas de evento com transmissão ao vivo. O evento conta também com oficinas, mentorias, e para esse ano a gente está trazendo uma inovação que é a possibilidade da empresa agendar uma reunião com uma outra empresa que está dentro do evento. Então, são sessões de networking que a gente vai fazer também por meio da plataforma. É um evento digital totalmente gratuito para a empresa brasileira. Enfim, estou aqui à disposição para a gente conversar. Agradeço mais uma vez, Carolina, e toda a organização do evento pelo convite. Fico aqui à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Muito interessante a apresentação, essa questão, por exemplo, da reimportação, né? A gente vê que a legislação aduaneira até tem alguns mecanismos que permitem a reimportação, mas realmente eles são muito desenhados para outro tipo de operação, para empresas grandes, são mercadorias que precisam de reparo, etc. E a dificuldade que isso traz no comércio eletrônico de outro porte, né? Eu vou passar agora para as perguntas da plateia. A gente já tem uma pergunta da professora Vera para o Vitor. Qual o impacto das discussões sobre a taxação das empresas eletrônicas que a França está liderando? Vitor, se você puder comentar um pouquinho. Comento sim. Muito obrigado, Carolina. Obrigado, professora Vera. A questão da taxação das empresas não é um assunto que tem sido tratado diretamente na OMC. A questão da fiscalidade das empresas é um grande tema, evidentemente, no cenário internacional, mas não é algo que tem a ver especificamente com as negociações na OMC. Agora, afeta, de certa maneira, o clima das negociações. Afeta, certamente, o clima, sobretudo, entre os Estados Unidos e a União Europeia. Vou ser muito franco aqui entre vocês. Muita gente acha que um acordo entre os Estados Unidos, por um lado, e a China, por outro, em temas como fluxo de dados, privacidade, que a Cássia explicou bem a posição do Brasil e mostrou, por exemplo, a legislação brasileira que tenta buscar um equilíbrio entre a visão americana e a visão europeia. Muita gente acha que um acordo entre os Estados Unidos e a China seria muito difícil, mas que um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia seria importantíssimo para fazer avançar a negociação na OMC. E, evidentemente, há pontos de vista nem sempre totalmente coordenados entre os Estados Unidos e a União Europeia. E essas questões da fiscalidade das empresas, digamos, tendem, muitas vezes, a contaminar um pouco o clima. Agora, é um assunto que não vai desaparecer. É um assunto que está na OCDE, é um assunto que estará sempre
digamos, no topo das prioridades, porque, evidentemente, a questão dos paraísos fiscais é uma questão complexa. Muito obrigado. Obrigado, professora, pela pergunta. E queria aproveitar, Carolina, cumprimentar a Paula e a Cássia pelas excelentes apresentações. Eu aprendi muito com as apresentações das duas. Muito legal. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Eu queria perguntar para a Cássia agora, a gente tratou bastante da posição do Brasil nas negociações internacionais, mas se a gente tem, enfim, se a SESEX enxerga nessas negociações alguma necessidade de mudança da legislação brasileira ou avanços na legislação brasileira para promover o comércio eletrônico. A gente viu que muito da posição está marcada pelo Marco Civil da Internet, pela Lei de Proteção de Dados, mas eu queria saber se a SESEX tem alguma outra avaliação de outras legislações internas que, enfim, como fazer aí essa combinação das posições internacionais e o que pode melhorar do ponto de vista interno para a promoção do comércio eletrônico. Bom, sobre esse ponto, eu acho que, atualmente, o que a gente tem negociado está em linha com o que a gente tem de legislação. A gente é muito pautado pelas normas que a gente tem internamente, mas com certeza esse é um exercício que entra naquela perspectiva para o futuro, né? Eu coloquei uma das perspectivas, uma das coisas importantes de a gente fazer é ampliar, né, expandir a ambição dos compromissos que a gente assume, e nessa análise que a gente faz sobre qual que pode ser o nosso posicionamento nos novos temas, análise essa que é coordenada pela MRE, porque envolve diversos órgãos, com certeza vai ter uma avaliação do regulamento, das normas brasileiras, não só as que já estão em vigor, como também os projetos que estão no Congresso. E aí eu cito, em algumas das avaliações que a gente fez, o projeto de lei das fake news foi um que levantou algum debate. Eu precisaria resgatar exatamente qual ponto, eu não sei se ele estava acho que ele estava relacionado à questão de responsabilização das plataformas por conteúdo disponibilizado por terceiros. Tinha algum dispositivo ali que talvez prejudicasse uma eventual posição nesse tema. Salvo engano, tem outro projeto de lei que eu realmente, desculpa que eu não tenho isso na ponta da língua, mas acho que tem um outro projeto de lei que afetaria também essa questão de localização de servidores, muito embora hoje o Marco Civil da Internet não prejudique a gente assumir uma posição nesse tema, tanto é que a gente tem isso no Acordo Mercosul. Esse projeto de lei talvez pudesse gerar algum problema. Então, com certeza, quando a gente faz essa análise dos novos temas, a gente precisa olhar tanto a legislação que a gente já tem, quanto essas novas que estão por vir. E aí é essencial a coordenação não só com o setor privado, né, que eu coloquei que é importante a participação, mas com os outros órgãos de governo, que é um trabalho muito bem feito aí pela nossa contraparte no MRE, e que dá um super trabalho, porque são muitos órgãos para essa área de comércio eletrônico. Obrigada, Cássia. Realmente deve ser um trabalho aí que envolve muitas frentes, né? E a articulação disso não é simples. Eu queria terminar com uma última pergunta para a Paula. A gente tratou um pouquinho daí se apresentou alguns exemplos de dificuldades na exportação. Eu queria saber se as empresas também têm demandas de barreiras que elas enfrentam na importação nos terceiros países, né? Quando uma empresa brasileira está exportando, as dificuldades que ela enfrenta em promover essa importação das mercadorias, se tiver alguns exemplos de dificuldades ou demandas enfrentadas. Quando no comércio eletrônico, vários países aplicam uma tarifa livre um valor livre de tarifa de importação. Então, isso facilita muito a atuação das empresas. Então, ela enviar a mercadoria, ela não vai ter que passar, o processo de desembaraço da mercadoria fica muito simplificado quando chega lá no país de destino, porque o que acontece no comércio eletrônico? Quando a gente compra, a gente não quer ser o produto como consumidor, a gente não quer ser o nosso despachante aduaneiro, de ter que fazer importação. A gente quer que a mercadoria chegue na nossa casa e pronto. E assim no mundo inteiro. Então, quando a empresa brasileira está fazendo o envio de uma mercadoria
ela contrata uma empresa de logística que geralmente já absorveu todos os processos relacionados à importação da mercadoria lá no terceiro mercado, e já tem essa expertise. Então, isso facilita, porque é uma empresa que já sabe como operar. O que eu ia colocar é que alguns países não cobram sobre mercadorias que venham via cross-border, né, do comércio eletrônico, não cobram imposto de importação até determinado valor. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, são $800, na Europa, cerca de 150, 200 euros, e esse valor, ele facilita esse processo de importação para as empresas. Mas eu tenho relatos de algumas dificuldades, não específicas de empresas brasileiras, mas, por exemplo, agora no contexto da pandemia, a importação de alguns produtos via cross-border na China, que estava sendo super simplificado, sem a necessidade, por exemplo, de rotulagem específica para o mercado, ou registro e certificações de mercado para aquele produto, eu tive esse relato de que na China agora eles estão criando mais barreiras sobre o cross-border do que eles tinham anteriormente. Então, um ponto que se fala muito é que, às vezes, em alguns casos de uma certa ausência de regulação clara para as empresas no que se refere ao cross-border, faz com que, em algum momento, o país possa individualmente mudar a decisão que ele tinha anterior, e aí uma empresa que está fazendo um fluxo de exportação para lá, ela fica prejudicada, ela já fez uma venda, ela não consegue, de fato, entregar a mercadoria para seguir. Então, acho que é isso. Quando os países talvez tiverem barreiras, não barreiras, mas tarifas mais padronizadas ou simplificadas, pelo menos por categoria de produto, eu acho que isso vai facilitar muito, porque hoje a empresa ela tem que saber qual é a tarifa que vai implicar no produto dela em cada país, né? Então, isso dificulta o cálculo de custo, a margem, a própria negociação com o cliente. É isso. Obrigada, Paula. Acho que já tratou um pouquinho até da pergunta que a gente tinha recebido da plateia, as limitações que a gente tem aí na importação e certamente também essa discussão existe aqui no Brasil, qual o limite mínimo aí para o desembaraço na importação de produtos vindos de comércio eletrônico. Nosso tempo se encerrou, então agradeço muito a todos os participantes, eu aprendi muito e tenho certeza que todo nosso público também aprendeu muito sobre o tema, com as exposições de vocês, e eu vou passar agora a palavra para o René, para encerrar o painel. Obrigado, Carol. De fato, um excelente painel. Todos nós aqui pudemos aprender com uma visão global, uma visão do governo brasileiro e também da Apex, que já leva para a perspectiva das empresas, dos investidores. Realmente um excelente painel. Agradeço também, em nome do IBRAC, a todos os painelistas. Nós vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos e depois voltamos para o segundo painel do dia sobre iniciativas de comércio relativas ao carbono. Então, voltem, iniciaremos pontualmente. Então, até breve.